estaremos dando uma voltinha no Antigo Testamento, depois de várias semanas no Novo. Vamos dar uma voltinha no Antigo Testamento. E enquanto o Rafael coloca ali, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 16 a 40. Então hoje nós estaremos dando um passeio pelo Antigo Testamento e vamos subir o Monte Carmelo, junto com Elias, no confronto com os profetas de Baal, amém? Quantos querem subir juntos aí o Monte Carmelo, conhecer o Vale do Armagedon, avistar lá de cima o Vale do Armagedon, onde acontecerá a grande batalha do Armagedon, descrita no Apocalipse? Olha só, que privilégio, né? Então vamos ler esse texto da Bíblia, em seguida esse vídeo mostrando tudo isso. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes.
Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum deles escapar. Eles os prenderam. E Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Quantos podem dar um belo aplauso para essa palavra do Senhor? Amém? Mais forte, que é para o Senhor, pela palavra dele. Palavra dele que é viva e eficaz, e realmente comprova que ele é o Senhor. Vamos então ver onde aconteceu isso, lá no Monte Carmelo, e avistarmos de lá também todo o Vale do Megido, onde acontecerá uma grande batalha muito maior do que essa. Uma batalha reunindo todas as nações contra Israel. Reparem na extensão desse vale, como ele é enorme. E hoje estaremos conhecendo o Monte Carmelo, local da batalha, a conhecida batalha entre Elias e os profetas de Baal, e também o local descrito na Bíblia como o palco da batalha do Armagedon. Vamos conosco então? O local conhecido como Megido está situado ao sul do Vale de Jezreel, onde a rota marítima deixa a planície e atravessa um desfiladeiro longo e estreito em direção à planície de Saron, ao longo da costa. Essa cidade tem uma localização estratégica na entrada deste desfiladeiro, que era a principal via de ligação entre o Egito ao sul e a Síria ao norte. Por essa razão foi uma rota comercial bastante crucial na antiguidade. Megido é uma das cidades mais significativas do mundo antigo. É mencionada em vários textos, como os macabeus, arameus, egípcios, no Antigo e no Novo Testamento. E a cidade de Megido, como você vê hoje aí, bem modernizada, ela estava situada ao pé da Serra do Carmelo, próxima à rota comercial e militar conhecida como Via Maris, e ao Vale de Jezreel. Essa Via Maris percorria a planície costeira, passando pelo rio Jarcon, e continuava ao longo dos limites orientais da planície de Sarona, até o Vale de Jezreel, próximo a Megido. A partir daí,
Um ramo seguia em direção ao vale de Betsam e a Transjordânia, e outro continuava ao norte, através de Azor, em direção à Síria, e um terceiro seguia de Megido, ou através do Carmelo, até o vale de Acor e a costa libanesa. Os vales de Jezreel e Betsam são os maiores vales internos do país e serviam como uma rota internacional entre a Síria e o Egito, tornando-os de grande importância estratégica. A localização de Megido ela permitia o controle de uma das rotas militares e comerciais mais importantes da antiguidade. Além disso, a cidade oferecia uma vista magnífica do Vale de Jezreel, e a economia da cidade era baseada nas vilas localizadas neste vale. Os portões da cidade de Megido foram palco de diversas guerras ao longo da história, como mencionado no texto bíblico de Juízes 5, 19 a 20, que descreve uma batalha entre os reis de Canaã, em Tanak, perto das águas de Megido. Megido é uma colina formada por 26 camadas de ruínas de cidades antigas. Esses montes são conhecidos como Armagedon, que é a origem do nome Armagedon. Do topo dessa colina é possível avistar a cidade de Nazaré, o Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus, e o Vale de Jezreel, e o Monte Carmelo, onde Elias confrontou os profetas de Baal. Foi exatamente nesse local que aconteceu o confronto espiritual entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Na ocasião, Elias demonstrou ao povo que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus e não Baal. E segundo a narrativa bíblica, o Monte Carmelo foi o local onde Elias desafiou os profetas de Baal e conduziu o povo de Deus a obedecer ao Senhor novamente. E também foi no Monte Carmelo que, de acordo com a Bíblia, Elias invocou fogo do céu para consumir os soldados enviados pelo rei Acasias, naquela ocasião que o rei enviou os soldados para prendê-lo. Após terem sido impedidos por Elias de consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom, a Bíblia também menciona essa montanha como o local onde a mulher sunamita que perdeu seu filho, ela se encontrou com o profeta Eliseu para buscar o entendimento em sua perda. Megido também é um importante sítio arqueológico. Atualmente é possível visitar as escavações dos estábulos e da fortaleza do rei Salomão, bem como outras escavações que revelam civilizações sobrepostas. Segundo a profecia de João, registrada no livro do Apocalipse, Megido é descrita como o local da batalha final. Apocalipse 16, 13 a 16 diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E alguns estudiosos da Bíblia veem a história de Elias e os falsos profetas no monte chamado Carmelo como um símbolo, um tipo que ocorre no Apocalipse capítulo 13. E em muitos aspectos, o que vemos nesse texto é um retrato claro do grande conflito. Elias declarou de forma inequívoca, no versículo 18, o povo abandonou a lei de Deus e está
ou estava adorando e seguindo deuses falsos. E esse tem sido o problema ao longo da história. Independentemente das diferentes formas em que esse mal se manifestou. Ou nós adoramos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou adoramos outra entidade. No caso de Apocalipse 13 e dos eventos descritos lá, as pessoas estão adorando a besta e sua imagem. Não há meio termo. Estamos do lado de Deus ou do lado de Satanás. Isso ressalta a grande importância das questões em jogo. Tanto agora quanto na Batalha do Armagedon, onde assim como na história do Monte Carmelo, a distinção se torna muito clara. Aí vocês estão vendo imagens dos belos jardins na encosta do Monte Carmelo. Enquanto se sobe o monte, se avistam esses jardins muito bem cuidados, muito bonitos. Essas são as imagens do Monte Carmelo nos dias atuais. Aí está, uma visão do Vale do Megido, local que a Bíblia descreve como o local da Batalha do Armagedon. Napoleão Bonaparte, uma certa vez visitando esse local, ele afirmou: eis aí um lugar bastante estratégico e propício para uma grande, mas grande mesmo, batalha campal. Olha só, a afirmação de Napoleão Bonaparte ao avistar este grande vale. Pois os irmãos assistam em casa. Quem gosta de flores, eu filmei bastante flores lá. É um jardim cuidado pelos carmelitas, a ordem dos carmelitas. Lá tem muitas igrejas católicas, e uma delas, que é da ordem dos carmelitas, eles administram esse monte. Eu conheci um caputino, ele é um frade caputino da ordem dos carmelitas, e conversei com ele. Ele era brasileiro, mas estava lá servindo na ordem dos carmelitas. Muito bem, queridos, que a palavra do Senhor possa trazer aos nossos corações a iluminação, que o Espírito Santo de Deus se sinta à vontade no nosso meio nesta noite, para operar da forma como Ele desejar, que nós possamos sair daqui nesta noite com os nossos corações transformados pela bendita, doce e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Queridos, Deus escolheu a nação de Israel para a nação de Israel ele pudesse cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Qual foi a profecia de Gênesis 3,15? Deus prometeu a Adão e a Eva que da semente da mulher suscitaria, levantaria um que viria esmagar a cabeça de Satanás. E ele então elege uma nação, para que através dessa nação, essa promessa pudesse se cumprir e viesse a nascer o Messias, o prometido às nações, a nação de Israel e a todas as nações. Esta nação deveria ser diferente de todas as outras. Não poderia ser uma nação idolátrica, não poderia adorar a outros deuses. Para isso, eles precisariam mandamentos. Por que Deus escolheu exatamente a nação de Israel? Deu-lhes mandamentos para que eles pudessem cumprir. Deus estava zelando para que a promessa deles se cumprisse. Muito bem, Deus chama um homem, forma através desse homem Abraão uma nação, e tudo vai acontecendo de uma forma como Deus havia planejado, mas em determinado momento, queridos, essa nação também começou a enveredar pelo caminho da idolatria. Todos vocês sabem que depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu, ficando o reino do norte
e o reino do sul. Todos os 19 reis que num período de 200 anos passaram pelo trono do reino do norte foram extremamente idolátricos. E o pior deles, o rei Acabe, que a Bíblia diz que fez pior do que todos os outros 18 antecedentes dele. Todos os 19 reis que reinaram no reino do norte de Israel, num período de 200 anos, foram idólatras e fizeram coisas que desagradavam a Deus. E Acabe, que se casou com a pior mulher do mundo, descrita na Bíblia, que era Jezabel, fez pior do que todos eles. Conclusão, Elias profetizou nos dias desse rei chamado Acabe. Ali, a nação já estava mergulhada na idolatria. O povo de Deus, que deveria adorar somente ao único verdadeiro Senhor e Deus, já estava adorando os deuses de outras nações. E um desses deuses de outras nações, que outras nações adoravam e cultuavam, era um deus chamado Baal. Baal quer dizer Senhor. E era atribuído a ele as chuvas. Se chovesse, Baal recebia o crédito. Se não chovesse, é porque Baal estava requerendo sacrifícios, e eram sacrifícios de sangue. Pela palavra de Elias, olha o crédito que Elias tinha com Deus. Ele disse, olha, ele chegou na cara do rei Acabe, apontou o dedo e disse, olha, rei Acabe, segundo a minha palavra, ele nem disse segundo a palavra do Senhor, ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra até que eu venha determinar. Olha só, a audácia do profeta Elias. Por que ele determinou isso? Que não choveria. E não choveu durante 3 anos e meio. Para mostrar que o Deus deles, o Baal, não era de nada. Não adiantava eles fazerem nada, não adiantava eles apresentarem sacrifício, não adiantava eles apresentarem oferta de sangue. Se Elias determinou que não iria chover, não iria chover. E assim se cumpriu. Isso atraiu a ira do rei Acabe sobre Elias, que colocou a cabeça do profeta a prêmio. Aí vocês conhecem a história, que Elias foi sustentado por Deus, lá no ribeiro de Querite, durante aqueles 3 anos e meio que não choveu. Ele bebeu da água do ribeiro de Querite, foi alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Depois ele foi a uma viúva, a viúva da cidade de Sarepta. O nome Sarepta quer dizer fornalha, local onde se funde elementos como aço. E Elias foi lá ser sustentado por uma viúva, porque Deus não queria que faltasse nada para o profeta. Ele empenhou a palavra dele e disse, olha, pela minha palavra não vai chover. E não choveu. Agora, queridos, Elias se apresenta novamente diante do rei Acabe, diz, olha Acabe, vamos fazer um desafio, traga para cima do Monte Carmelo, que é esse que vocês viram, os 400 profetas de Baal, e mais os 450 profetas de Azera, que comiam da mesa de Jezabel. Eram todos 850 falsos profetas. Vocês vão clamar sobre o altar de vocês, o tempo que vocês acharem necessário. Se o Deus de vocês realmente for Deus, ele vai realmente fazer cair fogo sobre aquele altar. Senão, saberão que ele não é Deus. E o Deus, aquele Deus que responder com fogo, esse é o único e verdadeiro Deus. Feito. Os profetas de Baal fizeram lá o altar deles, invocaram o Deus Baal, se retalhar. Elias, meio sarcástico, ficou sentado do lado e disse, clame mais alto. Pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, ou fazendo alguma viagem, ou até fazendo alguma necessidade fisiológica, não está podendo atender vocês, clamem mais. E nada. Aí, ao meio-dia, Elias foi. A Bíblia destaca 6 versículos em que Elias está preparando o altar. Preparou o altar, preparou a lenha, fez uma vala em volta do altar. Detalhe, mandou eles trazerem águas.
Reparem que naqueles dias a água era escassa. Não chovia 3 anos e meio. Então Elias faz eles buscarem água, que era um elemento preciosíssimo. Eles enchem o altar de água, a valeta em volta. Isso tudo para dificultar um pouco. Porque como que Deus iria mandar fogo num lugar cheio d'água? Mas assim foi feito. E também a água derramada como uma oferta. Conclusão. Elias invocou o verdadeiro, o único Deus e Senhor, e ele respondeu com fogo. Fogo sobre o altar. Fogo que queimou o sacrifício, fogo que queimou a lenha, fogo que lambeu toda a água que estava naquela vala em volta do altar. E aí, não precisou mais nada. Elias olhou para o povo, e o povo disse, o que o povo disse? Só o Senhor é Deus. Vamos repetir juntos? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mais forte. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, porque só Ele é Deus. Aleluia. Queridos, fim da história, mas não estava acabado. Aí Elias falou, agora, vocês pegam esses 850 cabras aí, que são seguidores do Deus Baal, corram atrás deles, eliminem eles, lá no ribeiro de Quizon, que vocês viram, lá no meio do vale. Queridos, com muito cuidado, essa ordem não é para os dias de hoje, tá? Hoje, Deus não manda matar ninguém, tá? A gente tem que matar o velho homem pela palavra. É o velho homem que está na vida das pessoas que deve ser morto pela palavra. Nada de espada, nada de armas, é pela palavra. E assim aconteceu. Queridos, agora eu quero destacar algumas lições que esse episódio traz para nós. Primeiro, Elias veio de um pequeno vilarejo chamado Tisbe. Por isso que Elias é chamado de o Tisbita, porque ele veio de um vilarejo chamado Tisbe. Isso quer dizer que para fazer as grandes obras, Deus não escolhe nenhuma estrela, nenhum popstar, nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, mas ele vai nas pessoas de menos expressão, dos lugares de menos expressão, as pessoas humildes. Por quê que nós não vemos estrelas durante o dia? Porque o astro maior está a brilhar. Quando o sol, o astro maior está a brilhar, desaparece o brilho das estrelas, amém? Então, na obra de Deus não tem estrelas, amém? Existe somente a estrela maior, o sol maior, que é o nosso Senhor Jesus. Primeiro, segunda lição, nós só podemos prevalecer diante dos homens se primeiro nós prevalecermos diante de Deus em oração. Elias era um homem que prevalecia diante de Deus em oração, e assim ele conseguiu prevalecer diante dos homens. Elias prevalecia diante do rei dos reis, senhor dos senhores, e depois prevaleceu diante do rei terreno Acabe. Reparem, queridos, olha só, Elias era homem de desertos, Elias era um homem de cavernas, Elias era um homem que enfrentou a escassez, Elias era um homem que aprendeu a depender da provisão de Deus. Repare, queridos, repare, quando Deus manda ele ir ao ribeiro de Quizon, olha só, a água não se secou, aliás, o ribeiro de Querite, a água não se secou enquanto Elias estava ali dependendo daquela água. Não faltou comida, corvos traziam-lhe pão e carne. Interessante que o corvo poderia, numa época daquela de sequidão, se estava difícil para os humanos, imagine para os animais e aves. O corvo poderia muito bem comer aquele alimento que era destinado ao profeta, mas não.
Então quer dizer que quando Deus tem algo para nós, ninguém vai tomar das tuas mãos. Aquilo que é teu, amém? E no tempo devido, todo o tempo determinado, Deus irá te sustentar, te dar tudo aquilo que você necessita. Você acredita nisso? Elias foi sustentado por corvos no ribeiro de Querite. E depois, Deus manda ele para a fornalha. Olha só quantos caminhos o homem ou a mulher de Deus passa para poder ser usado por Deus. Depois do ribeiro de Querite, ele vai para a fornalha, porque Sarepta quer dizer fornalha, lugar de fundição. E ele vai lá para ser sustentado por quem? Por uma viúva, símbolo da pessoa que é carente, necessitada. Só que lá, ele é usado para ajudar no sustento da viúva, de uma forma sobrenatural. A viúva não tinha mais nada em casa, somente um punhadinho de farinha, onde ela iria cozer o último bolo para ela e para o seu filho. Aí Elias fala, olha, você vai fazer esse bolo, mas faça primeiro para mim. Olha a prova, a mulher não tinha nada, o único punhadinho de farinha, para fazer para ela, o filho dela e eles morrerem. Aí o profeta atrevidamente diz, faça o bolo, mas faça primeiro para mim. Isso quer dizer que, quando nós colocamos Deus em prioridade, Deus em primeiro lugar, Ele supre todas as nossas demais necessidades. E assim, a viúva de Sarepta fez exatamente igual o profeta falou. Fez o bolo, serviu ele, e Elias profetizou, olha, a partir de hoje, a farinha da sua panela não vai se acabar, nem o azeite da sua botija. E assim aconteceu, segundo a palavra do profeta. Olha, queridos, tem horas que Deus nos leva aos ribeiros de Querite, às fontes de águas naturais. Mas quando essas fontes naturais se secam, os mananciais de Deus continuam jorrando na nossa vida, amém? Quando as fontes aqui debaixo da terra, elas se secam, as fontes celestiais, os mananciais celestiais do Senhor continuam jorrando na nossa vida, aleluia. Outra vez, Deus pode nos levar a condições extremas, que nós vamos dizer, daí não vai sair nada para a minha vida, daqui não vai ter condições. Não era assim que Elias poderia pensar com relação à casa de uma viúva? Ela não tinha nada, mas dali saiu provisão tanto para Elias, como para aquela viúva e para o seu filho. Amém? Queridos, outra lição que nós aprendemos através do profeta Elias, é levar nossas batalhas para o alto. Vocês sabiam que a águia, ela vence uma serpente nas alturas, não é no chão. Você sabe que a águia mata uma cobra, mas ela não vai matar a cobra no chão, no terreno dela. Ela agarra com as suas unhas fortes, ela agarra aquela serpente, leva lá nas alturas. E lá nas alturas, no cume de alguma montanha, ela vai bater aquela serpente contra alguma rocha. E assim ela derrota a serpente nas alturas, no terreno celestial dela. Olha só, nós não ganhamos as nossas batalhas contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos, no plano terreno. Nós ganhamos no plano celestial, nas alturas, amém? Significa que nós vencemos na oração, nós vencemos nas alturas celestiais com Cristo, aleluia! Então, leve as suas batalhas para o alto, não no plano terreno, não no plano terrestre. Seus joelhos tocam o chão. Mas você está numa dimensão mais alta, suas mãos tocam o céu. E ali Deus vai operar coisas grandes na tua vida. Quantos acreditam assim, amém? Então, a partir de hoje, aprenda com a águia. Leve as suas batalhas para o alto e vença o inimigo lançando ele contra a rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Amém?
Outra coisa, haviam 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá que comiam à mesa de Jezabel. Elias não estava comendo na mesa dos reis aqui da terra, mas ele estava se fartando da mesa celestial do Senhor dos Senhores. Isso fortaleceu ele nas batalhas. A comida oferecida por Jezabel poderia ser a melhor comida no campo terrestre. Mas Elias não estava se alimentando das mesas terrestres, da mesa dos reis da terra, mas sim da mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. É essa mesa que nós devemos nos alimentar, a mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu disse que esse capítulo da Bíblia reserva 6 versículos, onde fala que Elias estava preparando o altar do Senhor que estava em ruínas. E estava em ruínas por quê? Eles estavam adorando em outros altares de Baal e dos Baalins. Olha a situação que o povo de Israel chegou: abandonar o altar do Senhor, desprezar o altar do Senhor, deixar o altar do Senhor em ruínas. Para quê? Adorar no altar de Baal, que era um falso Deus. Queridos, na nossa vida muitas vezes nós podemos estar deixando o altar do Senhor de lado. O altar do Senhor na nossa vida tem que estar em uso, tem que estar sempre restaurado. O que é o altar do Senhor na nossa vida? É o nosso lugar de encontro com Deus. Altar é lugar de encontro com Deus. Na sua vida, é o seu lugar de encontro com Deus. Não estou falando de lugar físico, olha, eu tenho que estar aqui, olha, nesse lugar ou naquele lugar. Jesus disse muito bem à mulher samaritana, que chegaria um tempo que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Há um momento na tua vida, há um lugar, há uma hora que você coloca-se diante do altar do Senhor e ali busca Ele, em oração, em meditação, orando, meditando, lendo na palavra, ouvindo Deus falar contigo. Eu não sei, talvez você tenha um horário específico para isso. Alguns gostam de fazer isso pela manhã, outros gostam de fazer à noite, outros fazem pela madrugada. Uns têm um lugar predileto, a sala da sua casa, outros têm o seu escritório, outros têm um jardim, têm um canto da casa, têm um corredor. Outros escolhem até o banheiro, onde ninguém ali incomoda eles. Mas há um lugar determinado na nossa vida e no nosso coração, onde nós buscamos a Deus, onde nós temos esse encontro com Deus. E isso é o altar da nossa vida. Aliás, queridos, a nossa vida é o altar. E a nossa vida tem que estar restaurada. Tem que estar diante do Senhor como Ele quer. Como é que está o altar da tua vida? Como que você tem mantido esse altar? Ele está em pé, derrubado, em ruínas, sujeira? Como está o altar da sua vida? Aquele lugar que Deus tem prazer de estar. Como Ele conversava com Adão na virada do dia, na viração do dia, ali no finalzinho da tarde, dizia: ei Adão, como é que você está? Deus tem saudade de você. Deus está com saudade do tempo que você conversava com Ele pelas madrugadas, do tempo que você gostava de ouvi-lo, do tempo que você gostava de falar com Ele. Que tal a partir de hoje restaurarmos o nosso altar da comunhão com Deus? Amarmos nosso altar e convidar Deus para estar ali presente naquele altar, não só em determinado momento, mas diuturnamente, dia e noite, todo o tempo, dizendo: ó Senhor, esse altar é teu, e ele vai estar o tempo todo levantado para ti, vai estar o tempo todo oferecido a ti, vai estar o tempo todo dedicado a ti. Quantos querem nesta noite restaurar o seu altar de comunhão com Deus? Diga: eu quero.
eu quero, eu preciso. Invista tempo. Esses 6 versículos do capítulo 18 do livro de 1 Reis mostra que Elias dedicou tempo para a preparação e restauração do altar. E outra coisa, queridos, o altar começa de cima para baixo. Segundo o que os adoradores de Baal fizeram, eles começaram da forma errada, eles começaram preparando o altar de baixo para cima. Mas o nosso altar, ele é preparado de cima para baixo. É lá de cima que Deus começa a preparar-nos, para que nós possamos ter esse encontro com Ele. Outra coisa, por que Elias fez aquela valeta em redor do altar? A valeta, cheia de água, servia para dificultar ainda mais as coisas, para que realmente ficasse provado que Deus é Deus e faria o fogo queimar, lamber até a água. Já viram isso? E outra coisa, aquela valeta cheia d'água mostrava a separação que o altar tinha das outras partes do terreno. O altar de Deus estava separado das outras partes do terreno. Isso significa, queridos, que o nosso altar, a nossa vida oferecida a Deus está separada do mundo. Aleluia! Estamos separados do mundo. A água era uma oferta. Tornava a coisa mais difícil e ao mesmo tempo era uma oferta. Imagine, falta de água, 3 anos e meio sem chuva. Elias manda encher aqueles cântaros de água, que não eram pequenos, eram grandes. Talvez era a última água que restava ali para eles. Eles derramam sobre o altar, como uma oferta a Deus. Olha, Deus, nós estamos derramando toda a nossa água, toda a nossa provisão, tudo o que nós temos sobre o teu altar. Estamos investindo no altar, mas nós cremos que a recompensa, a provisão virá. E no capítulo seguinte, ou nos versículos seguintes, você vai ver que Elias agora determina que haja chuva. Aí ele manda o moço olhar lá para o horizonte, de cima daquele monte que vocês viram, o moço foi olhar lá para o horizonte. E Elias ficou com o joelho dobrado ali, com a cabeça no meio das pernas. Falei, e agora? Agora, Deus, está nas tuas mãos, tu vai mandar essa chuva, porque eu determinei que agora haja chuva. E aí Elias fala para o moço, olha aí, tem alguma nuvem? Nada. E Elias continuava a orar, tem mais alguma coisa aí? Nada. Até que depois de alguns minutos, o moço do profeta vê o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a tua chuva vai descer. E aí o que acontece? Aquela nuvem vai aumentando de tamanho, vai se expandindo, expandindo. Aí Elias fala, agora corram, porque vem chuva aí. E segundo a palavra do profeta, ficou 3 anos e meio sem chover. Depois, segundo a palavra do profeta, choveu. Tiago capítulo 5, para mostrar que Elias era gente como a gente, vai dizer, olha, Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, igualzinho em nós, a nós em tudo. E orou para que por 3 anos e meio não chovesse, não choveu. Depois orou para que chovesse, e choveu. Significa o quê, queridos? Que nós podemos também, se crermos na palavra, orarmos, e Deus fazer coisas incríveis. Esses dias mesmo eu vi um vídeo interessante. Vocês sabem que esse ciclone que passou aí, devastou muitas casas, arrancou telhados lá no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E havia uma igreja que realizaria, exatamente no dia do ciclone, eles estavam realizando uma conferência. E aquela conferência aconteceria exatamente no dia do ciclone. Um dia antes, foram avisados e aconselhados para que suspendesse aquela conferência, que seria perigoso andar nas ruas,
estar ali naquele lugar que poderia ser destelhado. O pastor falou, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos orar e Deus vai repreender esse ciclone, esse vento. Então, no dia anterior, a igreja estava reunida, ele levou a igreja a orar. Senhor, nós sabemos que Tu nos deu poder sobre a natureza. Nós agora queremos repreender estes ventos, este ciclone. Ele deu ordem ao ciclone, dizendo, ciclone, você não vai destruir a nossa cidade, você não vai arrancar os telhados de nossas casas. Ciclone, você vai ser desviado da sua rota. Ciclone, você vai perder a sua força, não nos atingirá. E disse que no dia seguinte, o ciclone mudou de rota e nada aconteceu por ali. Porque Deus nos deu poder, autoridade, domínio sobre toda a criação.